Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Esse culto online, a igreja não para, gente. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e eu quero te convidar a você abrir comigo, se você tiver sua Bíblia, no Evangelho de acordo com como escreveu o evangelista Lucas, doutor Lucas, capítulo de número 23, texto para nossa meditação, se encontra nos dois versos, 33 e 34. Lucas 23, 33 e 34. Assim diz a palavra de Deus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. A oração, o sermão de Jesus foi essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que Deus, por sua infinita graça, fale-nos ao coração de maneira poderosa na noite desse dia. Gente, sabido então por todos, eu já até anunciei, estamos nesse período de 50 dias de propósito. Nós estaremos especificamente buscando a Deus um tempo de consagração. Eu sei que você tem outros propósitos, talvez se você quiser acompanhar conosco, esse período de estudo da palavra e orações, mas nós estamos também focados este ano. Todos os anos a nossa igreja faz esse ato, São 7 semanas, 50 dias. Ano passado nós trabalhamos 7 cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, E, desculpe, gente, apareceu uma mensagem ali. As 7 cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo João, desculpe, as 7 igrejas da Ásia Menor, e esse ano nós estamos aí com as 7 palavras da cruz. E as 7 palavras da cruz, elas são sermões assim extraordinários, frases pequenas, algumas delas como aquela que ele disse assim: tenho sede, mas profundas demais. E é interessante quando a gente analisa a filosofia grega, os gregos valorizavam muito pessoas que sabiam, mestres que sabiam falar grandes conteúdos, grandes explicações, utilizando-se de poucas palavras e pouco tempo, Hoje em dia as pessoas acham que se a gente falar demais, a gente vai chegar, de fato, a um denominador comum. E nós estamos percebendo que essa cultura está voltando à realidade da nossa sociedade. As pessoas estão mais assim, agitadas, então as informações têm que ser para conseguirmos alcançar os objetivos. E aqui Jesus, então, com essas 7 frases, ele falou palavras assim extraordinárias. Sabemos que Jesus, ele foi para Jerusalém com esse intuito de participar da última Páscoa, da última ceia, onde ele ceou com os seus discípulos. Então Jesus, ele esteve ali presente naquele momento, celebrando ao Senhor e participando daqueles momentos de comunhão com os seus discípulos. E falou-lhes ao coração, mais uma vez advertiu e relatou para eles que ele seria entregue, que ele seria preso, que ele seria crucificado, mas eles não deveriam temer, porque ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Ele explica tudo isso, mas aí o dia chega. Jesus estava lá orando no Getsêmani, e aí chega Judas, o traidor, com uma turba. Judas deixou um código e ele disse assim, para não ficar talvez ruim para ele, eu vou lá sozinho, eu dou um beijo em Jesus, aí vocês vão ver qual que eu beijei e vocês vão saber qual que é o que vocês precisam prender, quem é Jesus. E assim como quem
não tivesse ligado àquela turba de pessoas que iriam prendê-lo, Judas o trai com um beijo. E assim Jesus então é preso, é levado ao Sinédrio, é levado perante as autoridades da Judéia, é levado perante as autoridades romanas, é levado perante Herodes, Pilatos, e assim ele vai sendo torturado, ele vai sendo interrogado e ele vai sendo acusado injustamente de várias questões que de fato ele não tinha cometido e ele nem pecado algum ele tinha. A verdade é então que pela fúria desses judeus, Pilatos lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Jesus sobe o Gólgota, o morro do Gólgota, o monte do Gólgota, do Calvário, carregando o seu madeiro e torturado, ele é pregado no madeiro e assim Jesus, ele expia os nossos pecados, ele paga o preço pelos nossos pecados, derramando seu sangue precioso na cruz do Calvário. E aí, meus irmãos, a primeira frase que Jesus diz, que ele vai dizer, de acordo com os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, os três sinóticos mais João, eles vão relatar essas frases, né? E Lucas fala de algumas delas, e a primeira delas, então, quando Jesus é crucificado, logo em seguida, os malfeitores ao lado, ele ora e ele diz o seguinte: Pai, é uma oração que Jesus faz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, a palavra é de perdão. A primeira frase de Jesus na cruz é perdoa. E quando a gente pensa em perdão, talvez não existe atitude cristã mais difícil que essa. É difícil cumprir cabalmente e pedir perdão e receber o perdão. Porque o perdão é uma via de mão dupla, né? Da mesma maneira que eu preciso perdoar a quem me ofendeu, eu também preciso pedir perdão para quem eu tenho ofendido. Então é uma via de mão dupla de um tema extenso, grandioso, que faz parte do cristianismo e que ajuda a gente a viver melhor nessa terra. Sabia disso, querido? Se você não se e refletir e não tiver essas atitudes relacionadas ao perdão, a sua vida será uma vida de miséria, uma vida de ódio, uma vida marcada sendo corrompida, né? Sendo corroída, pelo mal que vai tomando conta do nosso coração, da falta de perdão, da amargura, e por aí vai. Então é uma atitude inteligente, primeiramente, porque quando eu perdoo, eu esse mal no meu coração, eu não deixo que essa raiz de amargura cresça em uma árvore, de maneira que as pessoas, que se você analisar, você vai ver alguns episódios na história da humanidade, reportagens de pessoas que ficam guardando esse rancor por 20 anos para depois se vingar daquele que fez o mal contra a sua família. Terrível. Deixa com Deus. Jesus disse isso, Paulo disse isso em Romanos 12, bem claramente. Ele diz assim, a mim pertence a vingança, né? Deixa a ira de lado, não deixa essa ira tomar conta do seu coração, pois a mim pertence a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. E se você fizer dessa maneira, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, de vergonha, pois a pessoa que te ofendeu, ela vai ficar envergonhada pela atitude e também pelo juízo que Deus vai trazer sobre ele. Então, gente, são duas etapas do perdão. Vamos tratar apenas uma. Nós não temos tempo como eu disse para vocês, são frases pequenas com sermões grandiosos. Então nós vamos resumir aqui e vamos tratar especificamente do perdão que Jesus falou. Alguém maltratou Jesus, essas pessoas crucificaram Jesus e Jesus diz lá na cruz, ele faz um púlpito lá do alto do Gólgota, e ele fala, perdoa-lhes,
Eles não sabem o que fazem. Ou seja, então, é nessa linha do perdão que nós vamos trabalhar primeiro, hoje, né? Basicamente, alguém me ofendeu e eu estou oferecendo a essa pessoa o perdão, apesar dela não merecer. Mas, querido, não sou eu que tenho que julgar o que ela merece ou não merece, porque todos nós somos pecadores. Nem mesmo aquele que podia, de fato, guardar toda essa situação, pois ele não tinha pecado algum, nem ele guardou, pois ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na verdade, Jesus está na cruz para isso. Ele foi para a cruz, queridos. O que doeu mais em Cristo não foi a coroa de espinhos, não foi, né, os pregos, né, os cravos, não foi a tortura, a cusparada, não. O que doeu mais em Cristo foi porque ele pagou pelos nossos pecados. O pecado da humanidade estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Algumas questões que nós aprendemos de acordo com o autor de um livro chamado Os 7 Brados de Cristo na Cruz, A.W. Pink. Ele é um autor muito conhecido, um teólogo muito conhecido. Ele escreveu um livro e você pode baixar na internet com facilidade. E ele diz o seguinte, alguns ensinamentos. Primeiro, quando Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus está dizendo para eles assim: aqui vemos o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, pois em Isaías 53, versículo 12, está escrito assim, ó: ele na cruz intercedeu pelos transgressores. Ele orou por mim e por você. Jesus ofereceu do seu perdão para mim e para você, meu irmão, mesmo eu não merecendo. Então, quando a gente julga o outro, dizendo que o outro não merece o meu perdão, e a gente fica com raiva, com ódio do outro, e não lhe concede essa graça desse perdão, eu estou deixando de cumprir as Escrituras Sagradas, de cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Uma segunda atitude aqui de Jesus, quando ele ora desta maneira, é que aqui vemos Cristo se identificando com o seu povo. Pai, perdoa-lhes. Em nenhuma ocasião anterior, Cristo faz um pedido ao Pai. Mas ele se identifica com as nossas lutas. Quando ele ora ao Pai: Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Uma terceira questão aqui, olha que interessante. Aqui vemos a avaliação divina do pecado e a sua culpa consequente. É de fato pecado. É de fato algo que é danoso, que nos afasta de Deus. Mas Jesus estava ali na cruz perdoando a cada um de nós. Olha que interessante, quando Jesus vai ensinar qualquer coisa, ele não ensina somente de palavras. Jesus, ele ensinava com as palavras, ele ensinava com as ilustrações, ele ensinava com as suas próprias atitudes. Quando Jesus ele vai ensinar os discípulos sobre humildade, o que ele faz? Ele pega uma toalha, ele pega uma bacia de água e ele lava os pés dos seus discípulos um por um. Então, queridos, é assim que Jesus sempre fez. Não tem nada em Cristo que se relacione com aquela antiga frase ditada dos clérigos antigos que diziam mais ou menos assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, só siga o meu exemplo, não só siga minhas palavras. Mas, queridos, como diz o filósofo, se as palavras elas ensinam, os exemplos arrastam. Jesus orou no momento mais difícil do seu ministério. Crucificado, cheio de chagas, cheio de vergões abertos pela tortura, dos chicotes, uma coroa de espinho ferindo o seu crânio. Ele orou dizendo: eles não sabem. Pai, perdoa-os. Vamos aos últimos ensinamentos aqui, finalizarmos essa palavra. Aqui vemos também a cegueira do coração humano, como os homens estão perdidos, gente. Hoje nós temos visto aí uma pandemia assolando o mundo e como as pessoas, eu digo por mim também, a gente fica assim meio sem saber o que fazer, a gente fica cansado, sobrecarregado com tanta situação diversa, sem saber onde nós vamos chegar.
o que fazer, quem está certo, quem está errado. Né? Se é para olhar para esse lado, se é olhar para aquele, se é para... Né? Tantas informações, as pessoas estão andando ansiosas. Aqui nós vemos que a cegueira do coração humano, o homem, ele por vezes ele toma atitude sem perceber, sem entender. E por último, meus irmãos, aqui também vemos uma exemplificação clara e objetiva do amor de Deus para mim e para você. Então eu gostaria de separar esses 5 tópicos sobre o que eu vejo, o que eu percebo quando Cristo ora dizendo: Pai, Pai, Pai amado, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus ofereceu perdão para os seus algozes. Quem estava ali eram os seus algozes. E eu e você temos oferecido perdão para as pessoas que têm nos perseguido ou de alguma forma nos prejudicado. Ah, mas isso não é comigo, eu não sei fazer isso, né, é algo que ultrapassa. Não, meu irmão, a Bíblia está dizendo que eu preciso seguir esse exemplo. Eu preciso oferecer o perdão para aqueles que me machucaram de alguma maneira. Ah, e quantas vezes? Ah, meu irmão, se você for para a Bíblia, você vai ver que Cristo nos ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, é um número praticamente... a ideia de Jesus é o seguinte: o número 7 é o número de perfeição. Ou seja, não tem limite. Não tem limite. Ao longo da história da vida sua, você vai pedir perdão e você vai oferecer perdão diversas vezes. E assim nós vamos caminhar, assim nós vamos fazer a vontade de Deus nessa terra. Querido, então eu quero orar por você. Né? São 50 dias de propósito. Então, sabe por quê? Porque tem gente que está angustiado, depressiva, porque está guardando mágoa. Eu não sei se você está percebendo, são 7 sermões, e são 7 sermões que vão mexer e sacudir a gente. Vão mexer com algo assim muito profícuo, muito entranhado em nosso coração. Nós vamos trabalhar sobre o perdão, nós vamos trabalhar sobre o amor, nós vamos trabalhar sobre o serviço, nós vamos trabalhar uma série de fatores nesses 7 sermões daqui para frente. Que é perdão. Eu preciso liberar perdão, eu preciso pedir perdão, eu preciso acertar a minha vida. Eu nem sei que dia que Cristo vai voltar, mas eu sei que o mundo está muito mudado. Ainda hoje eu conversava com algumas pessoas, como as coisas mudaram e como que vai ser daqui para frente, depois que a pandemia passar. Como vai ser? Como vai ser nossas atitudes? Como vai ser nossos abraços? Esse povo caloroso que é o povo do Brasil? Nós não sabemos, mas eu sei que uma coisa: eu preciso estar passando a minha vida limpo. Deus disse para o rei, ele disse para o profeta dizer ao rei o seguinte: vai, põe a tua casa em ordem, porque seu dia está se aproximando. Aí esse rei, ele ora, ele vira doente, né? Deitado, ele canta e ora: Senhor, me dá mais um tempo. E Deus ouve a oração dele. Deus ouve essa oração, meu irmão. Deus atende o seu clamor. Pode orar, pode clamar, que Deus vai te atender. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, aqui estamos nós, ó Deus, para sermos trabalhados nessa temática do perdão. E, ó Deus, o que nós te pedimos, ó Pai, do fundo do nosso coração, é que o Senhor nos perdoe, Pai, e que o Senhor abençoe-nos, ó Pai, como igreja, e que o Senhor também tenha coragem, porque é difícil também pedir perdão, porque é preciso ter coragem, é preciso largar de lado o orgulho e a vaidade para chegarmos numa pessoa que nós vamos dizermos para ela: você me perdoa. Então, são atitudes, numa única palavra, que são difíceis para nós, mas nós precisamos.
Nós precisamos estar com o coração limpo, sarado, livre. Disse assim: foi para a liberdade que Cristo te consagrou. Permanecei, pois, nessa liberdade. Não deixeis-vos novamente ser presos, subjugados, acorrentados, escravizados pelas práticas pecaminosas. Meu Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dá graça para mim e para os meus irmãos, para que possamos aprender a perdoar e a pedir perdão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que bênção. Glória a Deus, hein? Tempo maravilhoso de meditação na palavra de Deus. Depois, se você quiser adquirir... Siga em nossas redes sociais, Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora.